Nos últimos capítulos de Boruto a gente viu que a Kurama acabou revivendo dentro da Himawari. E particularmente eu achei um pouco decepcionante essa decisão do Kishimoto. Achei uma saída de roteiro fraca. Então eu fiquei me perguntando quais são os outros pontos fracos do roteiro de Naruto. E é isso que vamos ver hoje. Já deixo eu esclarecer que mesmo falando esses pontos fracos, isso não quer dizer que Naruto seja ruim. Pelo contrário, a obra é fantástica e assim como qualquer outra obra, ela possui sim alguns pontos fracos. Entre eles estão 1. O ritmo inconsistente. O anime Naruto tem um grande número de episódios de preenchimento, os famosos fillers, que não estão presentes no mangá original. Esses episódios são usados para evitar que o anime alcance a história do mangá muito rapidamente, mas muitas vezes interrompem a narrativa principal. Exemplos incluem arcos inteiros como o arco dos 12 Guardiões Ninja e o arco do grupo dos 6 Caudas, que não contribuem diretamente para o enredo principal. Também alguns arcos na história têm um desenvolvimento lento. Alguns arcos principais, como a busca por Sasuke, se arrastam por episódios sem progressão significativa para a história, o que pode deixar os espectadores frustrados. Episódios que repetem flashbacks ou que se concentram em um evento menos relevante para o enredo principal contribuem para essa sensação de lentidão. Em contraste, alguns arcos estão resolvidos muito rapidamente, dando a impressão de que a história foi apressada. Isso pode acontecer especialmente no clímax de grandes batalhas ou na conclusão de conflitos importantes. A batalha final contra Kaguya é um exemplo perfeito disso. Ela foi criticada por ser introduzida e resolvida de maneira muito rápida, sem um desenvolvimento adequado que um vilão de sua magnitude merecia. Além disso, o anime frequentemente usa flashbacks para relembrar eventos do passado, às vezes repetindo a cena várias vezes já vista, como é o caso do Obito sendo esmagado pela pedra. A gente viu tantas vezes esse flashback, meu Deus, isso pode interromper a fluidez da narrativa e irritar os espectadores que já estão familiarizados com a história. Embora os flashbacks sejam usados para dar um contexto e aprofundar o emocional, o uso exagerado pode parecer redundante. Somado a tudo isso, em alguns momentos a série prioriza longas sequências de batalha em detrimento do desenvolvimento de personagens e da progressão da história. Isso pode levar a episódios que, embora sejam visualmente impressionantes, não avançam muito na trama. O arco da Guerra Ninja é um exemplo onde isso acontece, onde as batalhas extensas e prolongadas às vezes obscurecem o desenvolvimento profundo dos personagens e da narrativa. Outro ponto fraco é os personagens secundários importantes. O foco intenso em Naruto e Sasuke resulta na negligência de muitos personagens secundários. Embora seu desenvolvimento seja crucial para a história, porque eles são os protagonistas, isso deixa pouco espaço para que os outros personagens cresçam e se destaquem. Muitos personagens têm habilidades únicas e histórias de fundo interessantes que poderiam ter sido exploradas para enriquecer a narrativa. Um exemplo disso é o Rock Lee, que tem uma história inspiradora de superação que poderia ter recebido mais destaque. E no final, o Rock Lee acabou sendo personagem de uma única luta que ele perdeu. Vários personagens secundários têm arcos de histórias que são introduzidos, mas não são completamente resolvidos. Por exemplo, o Neji. A busca por Neji por superar o destino de sua família é abordada, mas poderia ter sido muito mais aprofundada, explorada antes de sua morte prematura. Em comparação com as outras séries de animes e mangá, onde os personagens secundários recebem arcos completos e significativos, Naruto frequentemente falha em desenvolver seus personagens secundários de maneira satisfatória. A falta de desenvolvimento dos personagens secundários reduz a complexidade e a riqueza da narrativa, tornando ela excessivamente centrada em um pequeno grupo de personagens. Isso pode tornar o mundo de Naruto menos vibrante e dinâmico. A falta de desenvolvimento dos personagens secundários em Naruto é uma oportunidade perdida para explorar histórias e habilidades únicas que poderiam ter adicionado uma profundidade a mais na série. Embora os personagens principais sejam cruciais, dar mais atenção aos personagens secundários teria enriquecido a narrativa e proporcionando uma experiência mais completa para os espectadores. Temos agora 3 mudanças de roteiro e revelações inesperadas. A série Naruto é famosa por ter reviravoltas e revelações chocantes, mas algumas dessas mudanças abruptas do roteiro
foram criticadas por parecerem forçadas ou mal planejadas. Durante grande parte de Naruto Shippuden, a verdadeira identidade de Tobi, o líder da Akatsuki, é um mistério, e quando ele finalmente é revelado como Obito Uchiha, um amigo companheiro de equipe de Kakashi, muitos fãs ficaram surpresos. A revelação foi criticada porque a motivação de Obito para se tornar um vilão não parecia totalmente convincente. A sua virada para o mal foi atribuída principalmente à morte de Rin, onde muitos acham insuficiente para justificar suas ações extremas. Outro exemplo é a da Kaguya como uma verdadeira vilã. Kaguya Otsutsuki é introduzida no final da série como uma verdadeira antagonista por trás dos eventos principais. Até esse ponto, Madara Uchiha era apresentado como vilão principal. A súbita introdução de Kaguya foi vista por muitos como uma mudança de roteiro que desviou o foco da história de Madara. Sua presença e motivação não foram desenvolvidos adequadamente, tornando a sua introdução em derrota rápida e anticlimax. Além disso, em vários pontos a série faz desvios significativos da trama principal para explorar histórias de fundo ou introduzir novos elementos. Enquanto isso enriquece o mundo de Naruto, também pode causar uma sensação de descontinuidade. A introdução do clã Otsutsuki e seus membros no final da série é um exemplo perfeito disso. É um desvio que mudou significativamente a direção da narrativa. Mudanças abruptas do roteiro e revelações inesperadas em Naruto são elementos que, embora possam adicionar surpresa e tensão à narrativa, às vezes falham em proporcionar uma continuidade e desenvolvimento satisfatórios. Esses momentos podem parecer forçados e desviar a construção cuidadosa que muitos fãs esperam, impactando a experiência geral da série. Outro ponto é 4. Desenvolvimento das personagens femininas. O desenvolvimento das personagens femininas em Naruto é outro ponto frequentemente criticado. Muitas dessas personagens, apesar de terem potencial significativo, são subutilizadas ou deixadas a papéis secundários, e suas histórias de desenvolvimento muitas vezes ficam em segundo plano em comparação com os personagens masculinos. Alguns exemplos de como isso acontece são com a Sakura, que tem um potencial não aproveitado. Sakura é introduzida como um dos membros do time 7 ao lado de Naruto e Sasuke. Embora inicialmente retratada como fraca e excessivamente focada em Sasuke, ela eventualmente se torna uma ninja médica altamente habilidosa sob a tutela de Tsunade. E apesar do seu crescimento, Sakura muitas vezes é deixada de lado nas batalhas importantes e seu papel muitas vezes se resume a um suporte emocional para Naruto e Sasuke em vez de uma guerreira completa. Sua dependência do Sasuke em inseguranças amorosas são aspectos frequentemente ressaltados, diminuindo seu desenvolvimento como personagem forte e independente. Isso acontecia principalmente na série clássica, já que em Naruto Shippuden ela acaba se tornando mais forte, inclusive ela é a primeira personagem a derrotar um membro da Anbu. Temos também a Hinata. A Hinata é uma personagem que começa com um arco de timidez e baixa autoestima, mas cresce em força e determinação, inspirada por seu amor em Naruto. Ela tem momentos de destaque como Naruto contra o Pain, onde mostra grande coragem. No entanto, seu desenvolvimento também é limitado e muitas vezes relacionado ao seu amor por Naruto. Após o casamento com Naruto, sua personalidade e objetivos são menos explorados e ela se retrata principalmente como uma esposa e mãe, em vez de uma ninja com seus próprios objetivos. E também temos a Tentei, que tem falta de tempo de tela. Tentei, membro do time do Gai, é uma personagem com grande potencial, especializada em armas. No entanto, ela raramente recebe um tempo de tela significativo e desenvolvimento de personagem. Sua história de fundo e motivação são poucos exploradas e ela muitas vezes é deixada a um papel secundário em momentos importantes na trama principal. Ou seja, em comparação com os personagens masculinos, as personagens femininas recebem menos desenvolvimento e seus arcos são menos aprofundados. Personagens como Naruto, Sasuke, Kakashi e outros têm histórias de fundo detalhadas, motivações complexas e crescimento significativo ao longo da série. Muitas vezes, as personagens femininas servem apenas como suporte ou motivação para os personagens masculinos, em vez de terem seus próprios arcos independentes e significativos. O tratamento subutilizado das personagens femininas resulta em uma narrativa menos rica e diversificada. A inclusão de mais arcos de desenvolvimento para personagens como Sakura, Hinata, Tentei e outras poderiam ter oferecido maior variedade de perspectiva e experiência dentro do universo de Naruto. E embora existam algumas exceções notáveis, a maioria das personagens femininas é subutilizada e muitas vezes reduzida
papéis de suporte. Um enfoque mais equilibrado poderia ter enriquecido a narrativa e proporcionado uma representação mais robusta e diversa dentro do universo da série. Outro ponto meu fraco é o Sharingan. Sim, acontece que o Sharingan acabou sendo mal escrito. Ele sai de um jutsu, de um poder ocular, de copiar outro jutsu para chegar num nível onde ele consegue criar Megazord de chakra gigantesco. É um salto de poder muito significativo, sem falar no Izanagi e no Izanami. Ou seja, quando o Uchiha estava prestes a morrer, o Sharingan aparecia com uma nova habilidade. No final da obra, só faltava o Sharingan fazer um cafezinho. E vamos finalizar aqui com 6. Foco excessivo em Naruto e Sasuke. Em Naruto, a narrativa se concentra fortemente nos dois personagens principais, Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha, muitas vezes em detrimento de outros personagens interessantes e com potencial. Esse foco excessivo pode ser visto como ponto fraco por vários motivos. A série começa com uma rivalidade entre Naruto e Sasuke e continua a explorar esse conflito ao longo de sua duração. Embora essa rivalidade seja um elemento central e impulsionante em grande parte da trama, o desenvolvimento de seus personagens é frequentemente repetitivo, revisitando temas semelhantes de luta, redenção e superação. Ambos os personagens passaram por um crescimento significativo. Naruto evolui de um solitário para um Hokage respeitado, enquanto Sasuke atravessa uma trajetória de vingança e redenção. No entanto, essa intensa ênfase em suas jornadas pessoais pode deixar outras histórias e personagens em segundo plano. Devido ao foco em Naruto e Sasuke, muitos outros personagens interessantes não receberam o desenvolvimento e o tempo de tela que merecem. Personagens como Shikamaru, Neji, Rock Lee e muitos outros têm histórias de fundo rica e com potencial de crescimento, mas frequentemente são deixados de lado pelos protagonistas. Personagens secundários têm arcos e habilidades fascinantes que poderiam ser explorados mais profundamente. Por exemplo, a história de Gaara e sua transformação de um antagonista para o respeitado líder é um dos poucos exemplos onde o personagem secundário recebe um desenvolvimento substancial. A centralização da história em torno de Naruto e Sasuke pode se tornar uma narrativa desequilibrada. Isso é especialmente evidente durante a Quarta Grande Guerra Ninja, onde a maioria dos eventos são importantes e revelações giram em torno deles, deixando todos os outros personagens com papéis de suporte. Enquanto a série explora temas profundos através de Sasuke e Naruto, como amizade, vingança, redenção, busca por aceitação, esses temas poderiam ser enriquecidos ao incluir perspectivas e experiências de outros personagens. O time 7, composto por Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi, é a equipe central da história. No entanto, a dinâmica do grupo é muitas vezes ofuscada pela rivalidade de Naruto e Sasuke, deixando Sakura e Kakashi com menos oportunidade de desenvolvimento significativo. A Sakura e o Kakashi têm potencial para arcos de desenvolvimento profundos. Sakura, apesar do seu crescimento como ninja médica, muitas vezes é deixada ao papel de suporte emocional, como já falei. E o Kakashi, com seu passado trágico e habilidades excepcionais, poderiam ter sido mais explorados mais profundamente, além de ser apenas o mentor dos protagonistas. O foco excessivo em Naruto e Sasuke é uma faca de dois gumes. Por um lado, permite a exploração profunda de dois personagens complexos e suas histórias interligadas. Por outro, limita o desenvolvimento de personagens e potencialmente empobrece a diversidade narrativa. Uma abordagem mais equilibrada que destacasse igualdades entre os arcos e os personagens secundários de suas histórias poderiam ter enriquecido a série, tornando assim ela mais inclusiva e variada. Mas, apesar desses pontos fracos, Naruto continua sendo uma série influente e amada por seus muitos fãs, apreciando suas qualidades. Eu mesmo amo essa obra, eu acho ela fantástica. Eu tenho vários vídeos aqui falando de Naruto, inclusive eu recomendo você assistir esse aqui que eu tô deixando, o Sharingan versus o Byakugan. Tá muito legal e muito da hora esse vídeo, vale a pena você dar uma conferida. Também deixa sua inscrição no canal, porque quando eu trazer outro vídeo de Naruto, falando mais alguma coisa sobre esse universo, você vai querer assistir, não é mesmo? Então já deixa sua inscrição no canal. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.